Olá, querido telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje tenho uma imensa satisfação aqui no programa por receber um grande amigo, um grande colega de profissão que é Rodrigo Tomazinho Comar e vai falar para a gente hoje sobre as tecnologias no direito do trabalho. Mas não é só isso. Temos também o Ney Daniel, que trará para nós notícias importantes do mundo jurídico, atualidades da semana, para que você saiba aí o que está acontecendo pelos tribunais, a legislação, enfim, tudo aquilo que afeta diretamente a sua vida. Mas claro que tudo isso após o nosso break. Te vejo lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Oi, Ney! E aí, me diga o que nós temos nessa semana para o nosso público? Todo mundo aqui está bem curioso para saber. O juiz de direito do Foro de Jales, São Paulo, determinou a suspensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 1 ano de um devedor de dívida pecuniária e uma obrigação de fazer. O magistrado ressaltou a recente decisão do Superior Tribunal Federal, que validou o dispositivo que permite ao juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Segundo o magistrado do presente caso, a suspensão servirá para que o executado cumpra a dívida de reparação por danos morais e mais multa coercitiva. Por outro lado, o juiz ressaltou que a recalcitrância, ou seja, a resistência de cumprir as ordens da autoridade competente, o cumprimento da decisão judicial. Assim, acolheu parcialmente o pedido para determinar a suspensão da CNH da parte executada pelo prazo de 1 ano. Nos autos, há uma dívida pecuniária e uma obrigação de fazer. A dívida pecuniária diz respeito a uma reparação de danos morais de aproximadamente R$ 3.000 e uma multa coercitiva. Já a obrigação de fazer consiste na determinação para que a parte executada entregue os documentos necessários para que a parte exequente possa conseguir a transferência do veículo. A parte exequente, então, requeriu a aplicação das medidas judiciais atípicas, como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet. Ao analisar o caso, o magistrado ressaltou ainda a recente decisão do STF, que fixou que o artigo 134, inciso 14 do Código de Processo Civil não viola a Constituição Federal de 1988 e, assim, o Poder Judiciário pode aplicar as medidas para efetivar qualquer tipo de decisão judicial, mesmo aquelas que versarem sobre a obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou obrigação de natureza pecuniária. O STF, na ocasião, fixou a seguinte tese, abre aspas, medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil, conducentes à efetivação dos julgados, são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do ordenamento processual e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Olá, meu caro amigo telespectador, que nos prestigia mais uma vez em nossa coluna sobre conjuntura econômica. Discuti em um comentário passado justamente a respeito da decisão por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, no patamar de 13,75%. E defendi que, em função da forte presença do componente de custos na inflação atual, e muito associada aos gargalos existentes nas cadeias globais de abastecimento de insumos, isto é, nos elos produtivos globais que abastecem toda a cadeia de suprimentos, uma taxa de juros mais elevada não seria eficaz no
controle do processo de aumento generalizado dos preços, isto é, no aumento da inflação. Agora, cabe a nós avaliar de modo mais profundo justamente as consequências destas sucessivas alterações no patamar da taxa de juros sobre o desempenho da economia brasileira. Eu reservarei esse tema tanto ao presente quanto ao próximo comentário semanal. Em primeiro lugar, avaliando de maneira retrospectiva, é importante pontuar que a taxa Selic chegou a registrar um índice de 2% no fim de 2020, preconizando, assim, um processo de crescimento que seria muito rápido da taxa nominal de juros, que viria então a se suceder. Tanto é que hoje, se temos uma taxa de juros que é exageradamente elevada, tivemos em contrapartida, e há não muito tempo atrás, uma taxa básica de juros muito baixa. E por quê? Porque tal patamar de taxa de juros, digo, este que esteve presente ao fim de 2020, promoveu, por um lado, uma ampla saída de capital especulativo do país, isto é, daquele capital cuja fonte central de remuneração é especificamente os juros, ou seja, enquanto forma predominante de rendimento. E isso contribuiu para a depreciação da taxa de câmbio, fenômeno esse que acabou encarecendo importantes insumos industriais importados de uma economia que é fortemente dependente justamente da importação desses insumos industriais de maior densidade tecnológica. Ou seja, além da desorganização das cadeias globais de suprimento, tal política monetária acabou contribuindo naquele período em específico para que a estrutura de custos das empresas fosse pressionada. E por outro lado, uma política monetária de caráter mais expansionista, via redução dos juros, não tende, naquele cenário em específico de grande incerteza econômica, tal qual o cenário do ano 2020, não tende a produzir estímulos ao crescimento econômico, justamente porque os empresários acabam sendo avessos a tomar investimentos, ainda que a taxa de juros esteja num patamar bastante baixo, ou seja, ainda que os custos de capital estejam num patamar bastante baixo. Ou seja, o barateamento das vias de crédito, nesse sentido, acabou não proporcionando uma retomada pujante do processo de crescimento naquele momento em questão. Justamente nesse sentido que discussões atuais sobre a política monetária acabam sucedendo uma trajetória que é bastante complexa e complicada, que merece um detalhamento justamente em função de toda essa trajetória e que também nós iremos reservar agora, analisando os efeitos da manutenção dessa taxa mais elevada de juros para a economia brasileira a partir de então. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, e continuamos a tratar mais desse importante tema na próxima semana. Até lá! Olá, querido telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Que prazer estar com vocês novamente aqui através desse canal tão importante e trazendo a boa informação, a boa notícia, que é o que o programa prima. Então, nessa edição de hoje, nós estaremos aqui com um convidado que é um grande colega, é uma referência no direito do trabalho, é uma pessoa de uma grandeza que eu não tenho nem como definir, porque já foi um grande colega de mestrado, continua aí seguindo na vida aí junto com a gente, de forma assim, aquela questão de considerar tanto a pessoa que a gente não tem nem palavras para colocar, porque assim, inteligente, esforçado, né, é tudo que todo mundo precisa. O bom advogado está aqui, que é ninguém menos do que Rodrigo Tomazinho Comar, meu querido amigo. Débora, primeiramente, obrigado pela gentileza do convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria também de agradecer aos ouvintes, a quem está dispondo um pouco do seu tempo para ouvir um pouco do que a gente tem a falar. Quero, primeiramente, boa noite, boa tarde ou bom dia ao momento que você vai estar ouvindo. Enfim, como eu já disse, agradeço demais o convite, agradeço a oportunidade, fico lisonjeado com as palavras, enfim, as suas considerações. Saiba que é recíproco, tudo isso é muito recíproco. E tomara que essa nossa conversa seja tão profícua quanto vai, para mim,
quanto vai ser para quem está ouvindo. Agradeço demais a oportunidade, viu? Imagina, Rodrigo, você sabe que eu já queria que você viesse ao Direito e Justiça, já não é de hoje, né? Que bom, que bom. Mas que bom que hoje deu certo, que bom que você está aqui, porque a sua fala sempre, Rodrigo, é muito oportuna. Que bom. Né? Nós já tivemos aí, eu, né, particularmente, a grata satisfação de ter aí um grupo de pesquisa, trabalhar num grupo de pesquisa com o Rodrigo, né? Ele é um profissional exímio, exemplar, não só profissional, tá, gente? Uma pessoa. E hoje em dia a gente sabe e a gente valoriza muito, né? Porque pessoas assim tem que realmente, a gente tem que trazer aqui, tem que falar mesmo, né? Que bom, Débora. Tem que falar bem das pessoas. O mundo está precisando, né, disso, né? Que bom, querida. Eu agradeço e é recíproco. Acredite. Muito obrigada, eu sei disso. Bom, pessoal, o Rodrigo, como eu disse para vocês, ele é um advogado da área do direito do trabalho, né? Não preciso mais nem falar muito, porque vocês já devem ter entendido aqui o calibre do Rodrigo, né? Qual é, né? Que é um profissional dinâmico, um profissional que está há anos. Quantos anos já, Rodrigo? Já há 21 anos, né? Né? Há quase 21 anos nessa estrada. Nessa estrada, né? Só fazendo justiça aí, justamente buscando esse ideal, né? Que ele vem aí perseguindo há tantos anos, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui do Rodrigo, só um pouquinho do currículo dele, para vocês aí realmente verem quem ele é. Ele é mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Unicuritiba, inclusive foi lá que nos conhecemos, né? Pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela IBMEC Faculdade Damásio, pós-graduado em Direito e Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente é professor de Direito e advogado associado da Banca Gonçalves, AUSH, Salvador, Alan e Mendonça Advogados, além de atuar como encarregado de dados. Então, o Rodrigo aqui, né, a gente só, né, teve que suprimir um pouquinho aí, né, claro, pensando, né, mas trouxemos aí nessa perspectiva aí o que o Rodrigo tem desenvolvido, né, e essa capacitação dele toda ao longo do tempo. E o Rodrigo hoje, ele vai trazer aqui uma temática muito importante para nós, que ela se volta à tecnologia no mundo do trabalho. Bom, tecnologia, né, Rodrigo, hoje faz parte da nossa vida. Sim. O direito está justamente voltado a essa temática, porque ele também teve que se adequar às tecnologias. Sem dúvida. E sem ainda dúvida. mais nos novos tempos, né, depois da pandemia. Sem dúvida. Esse período todo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí para nós de tudo isso que está agora sendo, então, ou dessa repercussão da tecnologia, melhor falando, no cenário jurídico e mais do que tudo, ou sobretudo, na área do direito do trabalho. Ótimo, Débora. Bom, então vamos lá. A tecnologia, veja, parece que é meio clichê falar, mas o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Quem hoje nunca sentiu isso, a mudança de anos, de alguns 5, 6 anos para cá, a realidade já é outra e a pandemia talvez tenha acelerado todas essas mudanças, tenha funcionado como um catalisador de tudo isso, né? E por óbvio, no ramo da trabalhista, nas relações de trabalho, no mundo do trabalho, por óbvio que a tecnologia também influenciou. Quem hoje não conhece o Uber, quem hoje não conhece o iFood, quem hoje não conhece home office, por exemplo, se antigamente se falava num trabalho em que o chefe ficava sentado do seu lado, hoje em dia as pessoas trabalham sem nem ao menos conhecer quem é o seu chefe ou sem nunca ter visto a face do seu empregador, digamos assim, né? Então a tecnologia é um fenômeno que merece ou mereceu a atenção do estudo do direito. O direito teve que voltar os seus olhos para o fenômeno da tecnologia e ver como é que essas novas situações, como é que esses novos conceitos merecem ser catalogados, enxergados pelo direito, para que ele possa dar conta dessa nova realidade social, né? Então a tecnologia, e aí, conforme você disse, a minha área de atuação é o direito do trabalho, e por óbvio aí foi a tentativa de juntar esses dois ramos, a tecnologia com o direito do trabalho, que foi o meu objeto de estudo, que é o tema que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Então, quando a gente fala justamente dessa junção, a gente pode pensar em alguma dificuldade que haveria
nesse sentido, de juntar justamente a tecnologia com as relações de trabalho e de certa forma também no direito do trabalho? Como que você consegue identificar esses elementos de desafio dentro dessa dinâmica? Bom, o desafio dessa dinâmica, nós temos que considerar alguns pontos, né? Conceitos clássicos que a gente tinha no direito do trabalho, as relações de emprego, por exemplo, elas não podem mais ser vistas como eram vistas há algum tempo atrás. Como o mesmo exemplo que eu citei, hoje em dia, atualmente, no nosso cotidiano, as pessoas trabalham não mais num ambiente físico, num parque fabril, por exemplo. Hoje em dia se tem trabalhadores trabalhando contratados numa empresa em São Paulo, trabalhando no Nordeste, no exterior, enfim, e entregando a mesma qualidade de serviço como se fosse atuando normalmente. Então, alguns conceitos têm que ser revistos nessa relação, nesse ambiente, nesse mundo do trabalho. E não só isso. Como é que a gente consegue, com o advento da tecnologia, com a tecnologia influenciando e modificando as relações de trabalho, como é que a gente pode dar conta da questão da automação, do cumprimento daquela garantia constitucional de proteção ao emprego em face da automação? Como é que a gente lida com isso? Porque sim, a tecnologia não adianta entender, não adianta brigar contra a tecnologia. A tecnologia é uma realidade, é um futuro é um caminho sem volta. Uhum. Então não adianta, a gente não consegue brigar com ela. Mas mais do que isso, mais do que essa questão de automação, da proteção dos empregos contra a automação, ou em relação à automação, eu não digo contra, porque contra talvez é um termo muito forte, mas em relação à automação, seria como analisar esses novos conceitos que surgem. Por exemplo, a questão da subordinação. Como é que a subordinação tem que ser, como é que eu tenho que enxergar a subordinação para ela dar conta dessa nova relação, dessas novas relações de emprego? E também a análise tem que ser uma análise multidisciplinar. Por exemplo, não basta só eu rever conceitos jurídicos. Não basta só isso. Eu tenho que entender também que o cenário econômico tem que ser favorável, porque não é só postos de trabalho que vão ser extintos, mas será que a tecnologia, será que a economia vai dar conta de criar novos postos de trabalho? Será que o cenário econômico vai dar conta disso? Como é que solucionamos esses impasses? As modificações, elas sempre, é bom deixar claro que as modificações sempre aconteceram no âmbito do trabalho, sempre aconteceram no mundo do trabalho. Basta pegar, por exemplo, a década de 60, em que nós tínhamos, por exemplo, o datilógrafo. Hoje o datilógrafo não existe mais. Talvez por questões reflexas à tecnologia, talvez por outras situações, mas hoje ele não existe mais. Como foi? Só que essa foi uma carreira, uma profissão que se transformou. Ele foi adaptado para uma outra situação, para uma outra realidade. E eu pego, por exemplo, eu cito também a questão, nós temos que entender também, além de outros fatores, o fator educacional também. Nós temos que estar preparados para essa realidade digital que vem aí. Uma educação digital é necessária. Hoje em dia muito se tem a ideia de que a internet é terra de ninguém e tudo mais e tal, mas a coisa não pode ser assim. Não é assim que ela deve ser compreendida. E a gente também não pode... não sei se talvez seja essa palavra, mas a gente não pode demonizar a tecnologia, os meios, os novos meios de produção. Nós temos que procurar nos adaptar a isso. Exemplos de adaptação a isso, por exemplo, ou de países que sofrem menos com a informatização, com a modernização das relações de trabalho, a gente pode citar a Alemanha, por exemplo. O índice de robotização dos parques fabris, por exemplo, são muito altos. Mas nem por isso índices de desemprego e tudo mais também acompanham essa extinção de postos. Então a gente tem que saber sopesar esses valores, né? Que eu acho que o que precisa acontecer é esse equilíbrio. E será que nesse ponto o Brasil, sendo como enfim, ele está preparado
para a utilização e para o emprego dessa tecnologia? Sem dúvida. Porque nós temos algum problema nesse sentido, né? A mão de obra atualmente, e grande parte dela é dependente de fábricas, enfim, né? A gente sabe disso, né? Muita indústria que vem de fora, se instala no país, Sem né? dúvida. E precisa dessa mão de obra, ou seja, pessoas que, infelizmente ou felizmente, né, estão ali fazendo o serviço e precisam daquele trabalho, daquele posto, né? E vão sofrer, né, com essa perda desse posto, invariavelmente. Claro que a gente espera que essas pessoas consigam se preparar e por esse lado, né, entendo que seja um momento feliz, porque isso abre a oportunidade das pessoas poderem se preparar, e acho que também políticas econômicas, enfim, governamentais devem se voltar a nesse sentido para desenvolvimento, mas por outro lado também, e aqueles que eventualmente forem pegos de surpresa. Sem dúvida. Né? O que vai acontecer com Sem dúvida, eles, né? sem dúvida. A gente vê que enfim, é de fácil percepção que o mundo do trabalho, enfim, hoje em dia quem não é trabalhador em certa medida, né, você sempre é um trabalhador, seja você dono do negócio ou não, você é um trabalhador. E o mundo do trabalho é um mundo extremamente, é uma ciência social, assim como o direito é uma ciência social. E a gente precisa estar voltado, e os operadores, os governos, enfim, precisam estar voltados para essa preparação. As pessoas têm que estar cientes de que essa é uma realidade que está aí, que está por vir. E nada melhor do que isso, do que uma preparação. Porque postos de trabalho, determinados trabalhos, a gente vê, por exemplo, que trabalhos braçais são mais facilmente extintos do que trabalhos intelectuais. Exato. E o que acontece, na realidade, é a preparação dessas pessoas para esse futuro, para essa nova realidade que está chegando. E não defendendo, jamais defendendo a extinção de postos, mas a adaptação das pessoas para novas funções, novas realidades, enfim, para que criação de políticas públicas de educação digital, de absorção de toda essa mão de obra, de toda esta demanda, para que, enfim, para que esse fator jurídico e econômico consiga dar conta dessa nova realidade. Exatamente, porque é isso que nós vamos precisar. Porque se não houver essa preocupação, né, com políticas públicas, enfim, que essas pessoas possam estar adaptadas a esse novo momento, vai haver de fato um descompasso entre aquilo que realmente está acontecendo no mundo e que invariavelmente vai acontecer aqui também, com aquilo que realmente a gente está preparado para poder oferecer para as pessoas. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente não pode desequilibrar, como você falou, a Alemanha não se vê índices de desemprego, né, não acontece, né, digamos, uma proporção elevada, justamente porque é um país que está preparado para fazer as adaptações. Ou que está se preparando para isso, né? isso. Talvez um pouco mais adiantado. Passos largos, talvez, né? Aí, né? E como que você entende, então, Rodrigo, quando a gente fala assim, né, de plataforma digital, como que a gente pode fazer essa definição, se é que tem uma definição específica para isso, né? Olha, Débora, traduzindo isso, esse fenômeno numa linguagem mais fácil, seria um meio digital em que ele como se ele trazendo, ele unindo a pessoa de quem tá querendo vender alguma coisa ou o seu próprio tempo de trabalho com outro grupo de quem tem interesse. Então, na realidade, a plataforma digital nada mais é do que o mercado. Só que o mercado de uma forma digital, de uma forma virtual, em que você não precisa mais sair da tua casa para poder buscar um bem, buscar um serviço, enfim, do que você tem interesse. E esse talvez é o exemplo mais visível dessa modificação das relações de trabalho, né? A questão do Uber, por exemplo, a questão do iFood, e a gente pode citar que existem duas formas de plataformização do trabalho, enfim, o crowdworking, ou então o trabalho em demanda, né? Enfim, são formas de novas demandas de trabalho, novas demandas de mão de obra. Então, a plataforma digital nada mais é do que um meio
de ligação entre as pessoas que vendem alguma coisa, seja ele uma mercadoria ou a própria força de trabalho, ou com aquelas pessoas que desejam adquirir, seja a força de trabalho ou a mercadoria, por exemplo. Então essa talvez é o exemplo mais visível, entre aspas, do que a gente está falando. A plataforma digital hoje, por exemplo, o Uber, eu sempre costumo citar Uber, não sei se eu posso... É tão comum, claro, imagina. Né? É uma empresa, é uma realidade. E eu gosto de citar Uber porque o Uber talvez é a empresa que mais tem causado polêmica, né? no mundo jurídico, principalmente no mundo, na minha área de atuação, que é a área trabalhista. Né? A gente, se por um lado, os operadores que atuam na área do direito do trabalho procuram encaixá-lo numa visão clássica de emprego, por outro lado, existe a preocupação com a precarização dessa mão de obra, de como é que a gente regulamenta isso, e aí a gente volta para o começo da nossa conversa, que é a questão dessa adequação, como é que a gente adequa esses dois interesses tão divergentes, né? E como sempre foi no mundo do trabalho, né? O capital-trabalho sempre é um choque... É uma briga constante, né? Que nunca vai se equilibrar, porque de um lado é uma força, do outro, né? E as duas são imprescindíveis. Sem dúvida. Porque porque a gente tem, né, Rodrigo, até nas relações de trabalho, não raramente você tem lá o patronal, tem, né, quem defende o patronal, quem defende o trabalhador. Então você fica naquela situação, né? Poxa vida, eu tenho que defender quem emprega porque gera trabalho. E por outro lado tem também o prestador de serviço, o reclamante, sem dúvida, né, entra com a ação trabalhista e também tem seus direitos a serem velados ali, né? Tutelados pela justiça. É um ciclo, né? É um ciclo, são duas forças interdependentes, né? Tanto o empregador precisa dessa mão de obra, quanto o empregado também precisa do trabalho, né? E na realidade o que a gente procura é uma forma da gente poder adequar, equilibrar essa balança, essas duas, seria um trabalho, como diz a OIT, o trabalho decente, né? Enfim, oferecer um trabalho decente com o lucro que é necessário para toda a atividade, né, empresarial. Sim. Exatamente, isso é extremamente importante quando a gente fala de relações de trabalho, e aqui, especialmente quando a gente fala, e é um ponto importante ressaltar, a questão do Uber mesmo, né, Rodrigo? Sem dúvida. Que você comentou, e acho que é um ponto aí nevrálgico dentro do direito do trabalho, essa discussão já vem aí de algum tempo para cá, né? Sim. E agora imagino quão acirrado isso deve estar também aí. Sim. E até eu gostaria de saber, o nosso público também, a tua percepção em relação ao entendimento que vem sendo, então, adotá-lo pelo Poder Judiciário em relação à questão do Uber, né? É a uberização que fala, é isso, né? Seria uma uberização, popularmente a gente chama de uberização, né, das relações de trabalho, mas quando se fala em uberização de relação de trabalho, é mais uma questão, a gente percebe uma conotação muito pejorativa, justamente porque por tudo que vem, né, por tudo que traz, né, essa celeuma, essa discussão e tudo mais. Mas aproveitando a tua pergunta da questão da percepção do poder judiciário nesse ponto, a gente pode dizer o seguinte, que o fenômeno do Uber não é só essa situação, esse fenômeno social, não é só aqui no Brasil. Os efeitos são sentidos no mundo todo. Tanto é verdade que essas questões, elas têm, não raras às vezes, elas têm aportado no Poder Judiciário de vários países, e a gente tem uma série de decisões espalhadas pelo mundo aí, por exemplo, Bélgica, Espanha, Portugal, Inglaterra, alguns estados americanos decidindo essa questão, também Austrália. Objeto de estudo incrível, né? Objeto de estudo incrível e uma fonte de direito comparado enorme. Inclusive na Inglaterra, houve um acordo em nível nacional de sindicatos, de representantes com a empresa, justamente para evitar a judicialização ou que o Poder Judiciário batesse o martelo a esse respeito. Enfim, e por óbvio, isso também desagou aqui no Brasil.
Por óbvio, o Brasil não passaria ao largo desse fenômeno mundial. E hoje... Ainda mais hoje em dia, né? Com a globalização, com sem tudo dúvida, que está aí, sem né? dúvida nenhuma. Proximidade que nós temos, né? Conexões aí imensas, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje essa questão, ela está para ser decidida pela Seção de Dissídios Individuais 1 do TST. Olha. O TST vai bater o martelo a esse respeito. Óbvio, isso não evita de que essa questão seja levada ao pleno ou até mesmo ao STF. Enfim, claro, mas questão de ordem constitucional, né? Claro. Mas, enfim, o TST ele está em vias de decidir se a relação se a prestação de serviços entre o motorista e o aplicativo é uma relação de natureza, é um vínculo empregatício ou não. Olha aí, logo teremos surpresas. Logo, então, é interessante acompanhar, porque isso o que se sabe é que algumas turmas do TST, a composição, a divisão, o Tribunal Superior do Trabalho é dividido em turmas, e algumas turmas têm posicionamentos favoráveis ao reconhecimento do vínculo de emprego, e outras, salvo engano a minoria, entendem que não. De maneira que essa questão está sendo levada para a Seção de Dissídios Individuais, justamente para que ela firme um posicionamento com força obrigatória nesse sentido. Para encerrar a questão, e por óbvio, no âmbito do judiciário trabalhista, existem decisões dos mais variados tipos, em primeira instância, em segunda instância, dos mais variados tipos, gostos, jeitos, enfim, tem para tudo. E é aquela velha situação, né? Vamos ver no que vai dar, né? Cenas dos próximos capítulos. Porque você daí, por exemplo, vai lá no teu escritório, alguém com um determinado problema, que é parecido com esse que a gente está discutindo aqui, aí você vai, olha... Então, depende, né? Depende, porque tem, né, a vara tal, né? Tem, enfim, o tribunal tal, que julga de tal maneira, né? Então, aqui, quando o Rodrigo fala sobre isso, ele fala da pacificação de um entendimento que será, então, e deverá ser aquele aplicado que vai nortear, né, as decisões aí, que vai nortear as decisões do Poder Judiciário trabalhista em relação ao tema, né? A gente fala muito da questão do Uber, mas eu posso citar outros aplicativos, enfim, e não só isso, existem uma gama de formas de prestação de serviços. Por exemplo, o crowdworking é uma forma totalmente diferente do Uber, por exemplo, que envolve, como se fosse uma terceirização digital, microdivisão de tarefas, por exemplo, e por aí vai. Essas questões vão aportar no Poder Judiciário também, e o Poder Judiciário vai ser obrigado a dar o posicionamento dele a esse respeito. Enfim, cada um com as suas nuances, cada um com as suas mais variadas diferenças, enfim. Mas todas elas com um ponto em comum. Para ser empregado, nós precisamos saber se existe subordinação. E que tipo de subordinação é essa? Esse é o ponto nevrálgico de toda a questão. Crucial, e é sobre o que vai efetivamente ser decidido, então, tudo isso que está lá, né, na iminência, então... Na iminência de já ser... Já tem uma data, já tem algo nesse sentido? Não, ainda não existe, mas está em vias de. Está em vias de. Entendi. Bom, pessoal... Eu gostaria de conversar muito mais aqui com o Rodrigo, porque ele tem muita coisa para nos contar, né, Rodrigo? Acho que, assim, teríamos aí um universo de situações para discutir aqui. É conversa para ir longe. Para mais de metro, como diz, né? Mas a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo está acabando. Mas, de qualquer maneira, Rodrigo, eu te agradeço imensamente por ter vindo até aqui, por ter trazido ao nosso público, ao nosso telespectador, tanta informação de qualidade, com a propriedade que você tem, tá? Fico muito feliz e lisonjeada por você estar aqui com a gente, tá? Então, só agradeço. Que bom. Débora, eu, como já disse, volto a repetir, para mim, eu fico muito feliz pelo convite, agradeço muito. Para mim é uma satisfação falar desses temas, porque são temas que me interessam demais da conta. E, para mim, estou à disposição, sempre que você quiser ou que você precisar, estamos aí, estamos à disposição. E, como eu disse, tomara que seja proveitoso para os ouvintes, tanto quanto foi para mim. Bom, Rodrigo, então eu só tenho mais uma vez a te agradecer e já renovo o convite para que você retorne aqui para o Direito e Justiça. Que bom, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes. Bom, meu querido público, mais uma vez eu aqui me despeço de vocês na certeza de que nós, especialmente o Rodrigo, pôde trazer muita informação para você e tenho certeza que vai ser proveitoso de alguma maneira que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Assim, me despeço.
na certeza de vê-lo na próxima semana. Um grande abraço e até lá!